Salmos 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o nos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando, o sepultaram. Quando 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera, então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quando ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo ao pórtico de Salomão, no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém o povo lhe tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo para fora, lhes disse: ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa leitura. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas indo não os acharam no cárcere, e tendo voltado relataram toda a segurança dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Isto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome.
Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. E quem vós matastes com a sua matastes pendurando no madeiro? A quem vós matastes pendurando no madeiro? Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los, mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado pelo Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um e lhes disse: israelitas, atentai no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando por ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo também, e este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Ora naqueles dias, Atos 6, ora naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos lenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentro de vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais carregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos congregaremos, consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei.
porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o rosto como se fosse rosto de anjo. Atos 7. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhes deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhes a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. E eu disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia de Isaque. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhes também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais, na segunda vez José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e também nossos pais. E foram transportados para Siquém, posto no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Então outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era famoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois meus, sois irmãos, por que vos defendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, e dizendo quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizestes ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhes nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor.
Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-los. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais da terra do Egito, assim como no mar vermelho e no deserto. Durante 40 anos foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer antes, o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual tinha nossos pais com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até o dia de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz a profecia, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e circuncisos, de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e enrilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo, Atos 8, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram
Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamando o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simeão abraçou a fé e, tendo-se batizado, acompanhava Filipe de pé, observando, exaltado, extasiado os sinais de grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunha as mãos e recebiam este o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgasse adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nem neste mistério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laços de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, entretanto, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco alto, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles pelo caminho afora, chegando a certo lugar onde
havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia.